As críticas da Rainha Camila aos Sussex são reveladas num novo livro. Meghan fez uma lavagem cerebral a Harry. O abismo entre o Duque e a Duquesa de Sussex e a família real britânica permanece profundo. Desde que o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram o Reino Unido há 6 anos e renunciaram aos seus deveres reais, o filho mais novo do rei Carlos e a sua esposa têm estado desaparecidos. A detenção do príncipe André não levou o rei ou o herdeiro, o príncipe William, a pedirem a sua ajuda e continuam com as suas agendas, uma mistura perfeita entre o mundo da realeza e o das celebridades. Um novo livro bombástico acaba de ser publicado, revelando a relação conturbada entre os dois lados do Atlântico e o que os Windsor realmente pensam de Meghan Markle. Tom Bower, autor de Traição, Poder, Engano e a Luta pelo Futuro da Família Real, fez comentários incisivos que alimentam ainda mais a controvérsia que sempre envolveu o Palácio e os Sussex. Assim, neste novo livro, que causou bastante alvoroço, afirma-se que a Rainha Camila confidenciou a uma amiga que Meghan Markle tinha feito uma lavagem cerebral ao príncipe Harry no meio da disputa familiar. A autora alega que este comentário foi feito quando as relações entre o Duque e a Duquesa de Sussex e a restante família real atingiram um ponto crítico, pouco depois do luxuoso casamento na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em 2018. Esta nova obra literária de Bower foi publicada em capítulos no jornal britânico The Times, e após o regresso da lua de mel, a relação entre os filhos do rei Carlos e da falecida Diana, princesa de Gales, deteriorou-se rapidamente. Num desses confrontos, a tensão entre William e Harry descontrolou-se a tal ponto que Meghan gritou com o cunhado: "Se não se importa, tira o dedo da minha cara", disse a atriz de Suits ao futuro rei da Grã-Bretanha. As reservas de William em relação a Meghan tornaram-se mais do que evidentes desde o momento em que alertou Harry de que as coisas estavam a acontecer demasiado depressa com Meghan. Tanto William como Kate Middleton, segundo consta, viam Meghan Markle mais como uma ameaça do que como uma aliada. Segundo este livro, Meghan rapidamente se tornou uma figura controversa dentro da família real e, para lhe agradar, Harry evitou ver os seus antigos amigos e ficou obcecado por vingança, afirma o The Times. A sua personalidade passou a assemelhar-se cada vez mais à de Meghan e o jovem sociável e alegre mudou. Bower afirma ainda que o Duque e a Duquesa de Sussex nutriam um ressentimento persistente sobre o seu lugar na hierarquia real, destinados a serem sempre os eternos segundos, em vez dos herdeiros do trono, como foi o caso de William e Kate. Há também uma seção do livro que se centra nos Jogos Invictus, a competição desportiva internacional, criada pelo príncipe Harry para militares feridos, lesionados e doentes, que fundou em 2014. Bower descreve os Jogos Invictus de 2025 no Canadá como um evento ofuscado pela atenção focada no casal, sugerindo que o evento se tornou central para as aspirações públicas de Meghan, algo que a Fundação Jogos Invictus negou. Noutra parte do livro, também parece questionar a legitimidade de algumas lesões de competidores, incluindo referências a atletas que recuperaram de perturbação de stress pós-traumático, em vez de ferimentos físicos visíveis. Em resposta a comentários tão incisivos publicados neste livro, um porta-voz de Harry e Meghan criticou duramente o autor, acusando de promover teorias da conspiração sobre o casal. Os comentários do Sr. Bower há muito que ultrapassaram a linha entre a crítica e a obsessão.
É alguém que declarou publicamente que a monarquia depende, na verdade, da completa remoção dos sucessos da nossa sociedade. O porta-voz enfatizou ainda que este autor construiu a sua carreira elaborando teorias cada vez mais complexas sobre pessoas que não conhece e nunca sequer encontrou. Aqueles que procuram informação factual devem procurar noutro lugar. Aqueles que procuram teorias da conspiração absurdas e melodrama sabem exatamente onde encontrá-lo. Em relação aos Jogos Invictus, um porta-voz da Fundação dos Jogos respondeu: é decepcionante ver o The Times a dar destaque a comentários que parecem ser motivados por uma agenda pré-estabelecida, em vez de uma compreensão genuína dos Jogos Invictus e da comunidade que apoiam, disse o porta-voz. A Fundação sublinhou que os Jogos se centram na recuperação e reabilitação de militares e veteranos feridos, lesionados e doentes de todo o mundo, e acrescentou que as tentativas de questionar a legitimidade dos concorrentes ou de minimizar condições como a perturbação de stress pós-traumático representam uma profunda falta de respeito pelos homens e mulheres para os quais os jogos foram criados, escreveu a revista espanhola Hola.